em uma terra de colinas e vales, onde o vento soprava suave sobre os campos e o silêncio era quebrado apenas pelo som das ovelhas, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele não era grande, nem forte aos olhos dos homens. Não tinha aparência de guerreiro, nem posição de destaque. Mas havia algo dentro dele que ninguém podia medir. Um coração valente e uma fé inabalável. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto caminhava pelos campos, cuidando do rebanho que lhe havia sido confiado, Davi aprendia a confiar em Deus de uma forma profunda. Não era uma fé teórica, nem distante. Era uma fé vivida, experimentada no dia a dia, no silêncio, na solidão. E naquele lugar simples, longe dos olhares, algo extraordinário estava sendo construído. Naquele mesmo tempo, algo completamente diferente acontecia no Vale de Elá. Os filisteus haviam se levantado contra Israel, e uma sombra de guerra se espalhava como uma nuvem pesada sobre a terra. O povo de Israel, liderado pelo rei Saul, se preparava para lutar. Mas havia um problema: o medo, um medo profundo, silencioso, que dominava cada coração. E então surgiu ele, Golias, um gigante, um homem de guerra desde a juventude. Todos os dias ele se colocava diante do exército de Israel e lançava um desafio. Escolha um homem para lutar comigo! Era um confronto direto, um duelo, mas ninguém se movia. O exército inteiro recuava. O exército de Israel, paralisado diante de Golias, representa o próprio ser humano. Diante de problemas gigantes, muitas vezes sabemos o que fazer, mas não temos força para agir. E Golias passa a representar algo maior, a morte, o impossível. E diante disso, o homem recua. Enquanto isso, Davi continuava no campo, invisível para o mundo, mas visível para Deus. Ali, ele enfrentava batalhas que ninguém via. Um leão surgiu, depois um urso, e Davi venceu. O Senhor me livrou do leão e do urso, ele também me livrará deste gigante. E assim, sem perceber, ele estava sendo preparado, não em público, mas no secreto. Até que um dia, uma simples tarefa mudou tudo. Quando Davi chegou ao acampamento, viu algo inesperado. Homens fortes tremendo, um exército inteiro paralisado. E então ele viu Golias. Naquele momento, algo mudou, porque a diferença não estava no tamanho do problema, mas na perspectiva. Suas palavras chegaram até o rei Saul. Saul tentou colocá-lo em uma armadura, mas Davi recusou. Você é apenas um jovem, e ele é um homem de guerra desde a juventude. Quem é este filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eu lutarei contra ele. Ele pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas e avançou. De um lado, Golias, força, medo, morte. Do outro, Davi, fé, simplicidade, confiança. E naquele instante, o impossível aconteceu. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. O gigante caiu, não pela força de Davi, mas pela intervenção de Deus. Assim como Davi venceu um gigante que ninguém podia vencer, essa história aponta para algo maior. Davi se torna um sinal. Assim como ele lutou por um povo que não podia lutar, Cristo veio para vencer aquilo que o homem jamais poderia vencer. Golias representava a morte, e Davi a venceu. Assim também Cristo venceu a morte. O exército não lutou, apenas assistiu. A humanidade não venceu, Cristo venceu por ela. Davi lutou por todos, Cristo venceu por todos. E no final fica uma lição: os gigantes sempre vão existir,
O medo sempre vai tentar paralisar, mas a verdadeira questão não é o tamanho do gigante, é em quem você confia, porque quando Deus está na batalha, o impossível cai.